É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Neste audiobook, você encontrará uma seleção cuidadosamente compilada de inspiração divina, trazida à luz por uma mensageira dotada de profunda sabedoria e compaixão. Ellen Goldwhite, uma notável serva de Deus, foi agraciada com visões e revelações que abençoaram inúmeras vidas ao redor do mundo. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 9. Definindo o critério da irmã White e a palavra do Senhor. A opinião da irmã White. A posição de que uma parte é humana e outra parte é divina. Muitas vezes em minha experiência tenho sido obrigado a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas que reconheciam que os testemunhos eram de Deus, mas adotavam a posição de que este e aquele assunto constituíam a opinião e o critério da irmã White. Isto convém aos que não gostam de repreensão e correção, e que, se suas ideias são contrariadas, têm ensejo de explicar a diferença entre o humano e o divino. Se as opiniões preconcebidas ou as ideias particulares de alguns são contrariadas ao serem reprovadas pelos testemunhos, eles têm imediatamente a preocupação de esclarecer sua posição para discriminar entre os testemunhos, definindo o que é critério humano da irmã White e o que é a palavra do Senhor. Tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino, e os testemunhos para corrigir seus erros são humanos. As opiniões da irmã White. Eles invalidam o conselho de Deus por sua tradição, rejeitando virtualmente os testemunhos. Tendes discorrido sobre as questões da maneira como as encarais, a saber, que as comunicações da irmã White não são todas do Senhor, mas uma parte é seu próprio pensamento, seu próprio critério, o qual não é melhor do que o critério e as ideias de qualquer outra pessoa. Este é um dos ganchos de Satanás, para pendurar vossas dúvidas, a fim de enganar vossa alma e as almas de outros que ousarem traçar uma linha divisória nesta questão e dizer: esta parte que me apraz é de Deus, mas aquela parte que indica e condena meu procedimento é exclusivamente da irmã White e não traz o cunho sagrado. Desse modo, rejeitastes virtualmente a totalidade das mensagens que Deus, em seu terno e compassivo amor, vos enviou para livrar-vos da ruína moral. Há alguém detrás de mim e é o Senhor, o qual inspirou a mensagem que agora rejeitais e desprezais e desonrais. Tentando a Deus, enervastes a vós mesmos, e o resultado tem sido confusão e cegueira mental. Isto não é minha opinião. Depois que vos escrevi a longa carta que foi menosprezada pelo pastor H como meramente uma expressão de minha própria opinião, ao passo que na reunião geral da Califórnia do Sul, o Senhor removeu parcialmente a restrição, e escrevo o que estou escrevendo. Não ouso dizer mais agora, para não ir além do que o Espírito do Senhor me permitiu. Quando chegou o professor I, fiz-lhe algumas perguntas penetrantes, mais para saber como ele encarava a condição das coisas do que para obter informações. Percebi que chegara a crise. Se o pastor H e os que estavam unidos com ele houvessem permanecido na luz, teriam reconhecido a voz de advertência e repreensão. Mas ele a chama de obra humana e a põe de lado. A obra que está realizando, ele desejará desfazer em breve. Está tecendo uma rede ao seu redor que não conseguirá romper com facilidade. Isto não é minha opinião. Que vós reconhecereis como a voz de Deus. Que poder o Senhor tem em reserva para corrigir vossos erros e mostrar-vos o vosso procedimento tal como é. Que poder para operar na igreja. Por vossa própria conduta, fechastes todas as vias de acesso pelas quais o Senhor queria alcançar-vos. Ressuscitará ele alguém dentre os mortos para falar-vos? Nos testemunhos enviados a Battle Creek, eu vos transmiti a luz que Deus me deu. Em nenhum caso apresentei meu próprio critério ou opinião.
Tenho o suficiente para escrever do que me foi mostrado, sem recorrer a minhas próprias opiniões. Estais procedendo como os filhos de Israel procederam reiteradas vezes. Em vez de arrepender-vos diante de Deus, rejeitais suas palavras e atribuis todas as advertências e repreensões à mensageira enviada pelo Senhor. Permiti-me expressar o meu pensamento e, contudo, não o meu pensamento, mas a palavra do Senhor. Satanás ajudará os que acham que precisam discriminar. Tenho minha obra para fazer. Enfrentar os falsos conceitos dos que supõem estar em condições de dizer o que é um testemunho de Deus e o que é produção humana. Se aqueles que têm realizado essa obra continuarem nesse rumo, instrumentalidades satânicas farão a escolha por eles. Os que têm ajudado as almas a sentirem-se livres para especificar o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White, verificarão que estavam auxiliando o diabo em sua obra de engano. Como Deus pode alcançá-los? Que reserva de poder tem o Senhor para alcançar os que puseram de lado suas advertências e reprovações e acreditam que os testemunhos do Espírito de Deus não provêm de fonte mais elevada que a sabedoria humana? No juízo, que podeis vós que isto fazeis, apresentar a Deus como desculpa por vos terdes desviado das evidências que Ele vos tem dado de que Deus estava na obra?